Meu nome é Arthur Mendes, e a humilhação mais profunda que já senti na vida não veio de um soco ou de uma traição, mas de uma risada coletiva dentro do único bar de Vila Férrea. Eu tinha acabado de usar todas as economias que juntei durante anos, o dinheiro que seria o futuro da minha filha, para comprar uma locomotiva abandonada, um monstro de ferro apodrecendo no fim da linha. Ricardo, o filho do prefeito, um sujeito que nunca precisou suar para ter nada, parou na minha frente com um copo na mão e gritou para que todos ouvissem: Arthur, você não tinha vergonha de gastar o futuro da sua filha nesse monte de ferrugem? O bar inteiro explodiu numa zombaria que me atingiu como uma pedra. Naquele momento, eu não senti raiva, senti um frio na espinha, uma vergonha que me deixou paralisado. O que você faria se a cidade inteira risse de você por acreditar num sonho que mais ninguém conseguia ver? O que você faria se o seu maior investimento fosse tratado como o lixo de um louco? Escute a minha história até o fim e me diga, o que você teria feito no meu lugar? Aliás, me conte de qual cidade você está ouvindo. Eu preciso saber que não estou sozinho nisso. Se você quiser ouvir mais histórias como esta, de gente que aguentou calada e deu a volta por cima, se inscreva no canal. Eu saí daquele bar com as costas queimando, sentindo os olhares de pena e deboche de homens que eu conhecia desde criança, e a única coisa que me mantinha em pé era a mão pequena da minha filha Clara, que me esperava do lado de fora, sem entender nada. Aquele bar era o coração da nossa pequena cidade, um lugar de chão batido, com cheiro de cachaça barata e poeira. As notícias, boas ou ruins, nasciam e morriam ali. E naquele fim de tarde a minha loucura era o assunto principal. Ricardo não me abordou por acaso. Ele queria uma plateia. Ele, com suas roupas limpas e seu ar de superioridade, representava tudo o que eu não era. Ele era o futuro próspero da cidade, enquanto eu, segundo eles, era um viúvo teimoso, apegado a um passado que não existia mais. As risadas não foram abertas e estrondosas. Foram piores. Foram risadas contidas, cochichos, olhares de lado. Era um tipo de zombaria que não só te ataca, mas também te isola, te coloca do lado de fora da comunidade. O golpe mais baixo, o que realmente me feriu, foi ele ter usado o nome da minha filha. Desde que Lia, minha esposa, se foi, Clara se tornou o centro do meu mundo. Cada parafuso que eu apertava na minha oficina, cada motor que eu consertava, era pensando nela, no seu prato de comida, na sua escola, no seu futuro. E ouvir aquele homem, que nunca precisou se preocupar com uma conta de luz, insinuar que eu estava sendo um pai irresponsável, que eu estava jogando fora a segurança da minha única filha por um capricho. Aquilo doeu mais do que qualquer ofensa que pudessem me fazer. Eu apenas paguei pelo refrigerante dela, segurei a garrafa gelada com força para descontar a raiva e saí, sem dar a ele o prazer de uma resposta. Naquele caminho de volta para casa, a poeira da rua de terra subindo a cada passo, eu não disse uma palavra. Clara segurava minha mão, sentindo que algo estava errado, mas não perguntou. Ela sempre foi uma menina sensível, o silêncio dentro de mim era ensurdecedor. A humilhação ainda ardia, mas, por baixo dela, algo diferente começava a se formar. Não era ódio, nem desejo de vingança. Era uma teimosia fria, uma determinação dura, como o aço daquela velha locomotiva. Eles podiam rir, podiam me chamar de louco. Mas, enquanto eu caminhava, fiz uma promessa silenciosa a mim mesmo, ao meu avô que um dia conduziu aquela máquina, e à minha filha. Eu ia provar não para eles, mas para mim mesmo, que debaixo de toda aquela ferrugem ainda existia valor. Minha vida nunca foi fácil, mas sempre foi minha. Nasci e cresci aqui em Vila Férrea, quando os trilhos ainda cantavam e a fumaça dos trens desenhava o céu. Meu pai era ferroviário, meu avô foi maquinista. O aço e o vapor estão no meu sangue, na minha memória mais antiga. Eu poderia ter ido embora como tantos outros quando a estação fechou e a cidade começou a murchar, mas eu tinha feito uma promessa. Uma promessa a Lia, minha esposa, de que criaríamos nossas raízes aqui, de que nossa casa seria o nosso castelo. Não importava o quão pequena ela fosse. E eu sou um homem que cumpre o que promete, mesmo que a única pessoa para quem eu prometi não esteja mais aqui para ver. Lia era a luz da minha vida. Nos conhecemos na quermesse da padroeira, ela com um vestido de chita e um sorriso que desarmava qualquer um. Casamos cedo, com pouco dinheiro, mas com um mundo de sonhos. Nossa primeira casa era um casebre alugado com goteira no quarto.
Lembro como se fosse hoje do dia em que juntei uns trocados, comprei umas telhas e passei o fim de semana inteiro em cima daquele telhado, sob um sol de rachar. Quando a primeira chuva veio e o quarto permaneceu seco, Lia me abraçou com os olhos cheios de lágrimas e disse: Arthur, você é o meu herói. Não, eu não era um herói. Eu era só um homem tentando construir um lugar seguro para a mulher que amava. Cada tijolo da nossa vida foi assentado com suor. Abri minha pequena oficina nos fundos de casa, consertando os motores dos poucos carros e tratores que ainda rodavam por aqui. As mãos ficavam permanentemente sujas de graxa, a roupa cheirava a óleo, mas a comida nunca faltou na mesa. Lia cuidava de tudo, transformava nosso pouco em muito. Ela plantou um jardim, pintou as paredes, fez daquele lugar simples um lar de verdade. Ela acreditava em mim, mesmo quando eu duvidava. Ela via a força no meu cansaço, via a dignidade na minha graxa. Era o olhar dela que me fazia seguir em frente, dia após dia. E foi com ela que muitas vezes caminhamos até o desvio onde a valente apodrecia. Meu avô Sebastião foi o último maquinista daquela locomotiva. Ele falava dela como se fosse uma pessoa, com respeito, com carinho. Eu cresci ouvindo suas histórias, do apito que ecoava pelo vale, da força que arrastava vagões pesados de minério. Para os outros, era só um trambolho velho. Para mim, era o último eco da voz do meu avô, o último pedaço de uma vila férrea que já não existia. Lia entendia isso. Ela segurava minha mão, olhava para aquele gigante de ferro adormecido e dizia: um dia, você ainda vai fazer algo bonito com isso, eu sei. Quando a Clara nasceu, nosso mundo ficou completo. Aquela menina pequena, com os olhos da mãe, encheu a casa de uma alegria que eu nem sabia que era possível. Minha rotina de trabalho dobrou, o cansaço era maior, mas a motivação também. Tudo era para ela. Cada parafuso apertado, cada motor que voltava a funcionar, era um tijolo a mais no futuro que eu queria construir para minha filha. Eu queria que ela tivesse as oportunidades que eu não tive, que pudesse sonhar além dos limites enferrujados da nossa cidade. Lia e eu passávamos horas só olhando ela dormir, fazendo planos, sonhando juntos. Mas a vida tem um jeito cruel de nos lembrar que não controlamos nada. Lia ficou doente. Foi rápido, uma doença que chegou sem avisar, e a levou em poucos meses. O chão se abriu sob os meus pés. O silêncio que ficou na casa era pesado, doía fisicamente. De repente eu não era mais só o mecânico, o marido. Eu era pai e mãe. Tive que aprender a fazer trança no cabelo da Clara, a ajudar com a lição de casa com as mãos ainda sujas de graxa, a consolar os pesadelos no meio da noite. A oficina se tornou meu refúgio e minha obrigação. O trabalho me mantinha são, me impedia de desmoronar. A cidade continuava encolhendo, e meu isolamento parecia acompanhar o ritmo dela. As pessoas me viam como o viúvo triste, o homem que trabalhava demais. Mal sabiam que o trabalho era a única coisa que me mantinha de pé, a única forma que eu conhecia de cuidar da minha filha, de honrar a memória da minha esposa. Eu vi os homens no bar como o Ricardo, que herdaram tudo do pai e nunca precisaram se preocupar com o dia de amanhã. Eles não entendiam o que era acordar antes do sol nascer com o peso do mundo nas costas. Eles não entendiam o valor de cada centavo ganho com o suor do próprio rosto. Nos fins de semana, quando o serviço na oficina diminuía, eu levava a Clara para passear, e, quase sempre, nossos passos nos levavam até a velha locomotiva. Era o nosso lugar. Eu contava para ela as histórias do bisavô Sebastião, mostrava a cabine onde ele comandava aquele monstro de aço. Eu limpava um pedaço da ferrugem e mostrava a ela um nome gravado na lateral: A Valente. Para ela, não era um monte de lixo, era o castelo do bisavô, um lugar de aventuras. Era ali, naquele silêncio, que eu sentia uma conexão com o meu passado, com a minha família. Foi numa dessas visitas que a ideia começou a tomar forma. Eu vi a tristeza nos olhos da cidade, o esquecimento tomando conta de tudo, e olhei para aquela locomotiva, um símbolo de tudo o que havíamos perdido. Naquele dia, fiz outra promessa silenciosa, dessa vez para o meu avô. Eu ia resgatar aquela máquina, não para fazê-la andar de novo, isso seria impossível. Mas para dar a ela um pingo de dignidade, para que a história da nossa gente não fosse completamente engolida pelo mato e pela ferrugem.
Comecei a economizar cada centavo que sobrava, abri mão de tudo que não era essencial, um par de botas novo, uma cerveja no fim do dia, uma pequena reforma na oficina. Tudo ia para uma lata velha de biscoitos que eu guardava debaixo da minha cama. Os anos foram passando, e a lata, lentamente, foi ficando mais pesada. Clara crescia, e as despesas também, mas eu não desisti. Era uma teimosia, uma obsessão silenciosa. Ninguém sabia. Era um segredo entre mim, a memória da minha esposa e o fantasma do meu avô. O dinheiro era para o futuro da Clara, sim. Mas que futuro seria esse se ela não tivesse orgulho de onde veio? Que lição eu estaria ensinando a ela se eu deixasse a história da nossa família se desmanchar em ferrugem? Para mim, comprar aquela locomotiva não era gastar dinheiro, era investir em memória e em dignidade. Era mostrar para minha filha que o valor das coisas não está no que elas parecem ser, mas na história que elas carregam. Era uma lição que nenhum dinheiro no banco poderia comprar. O dia em que finalmente tive o suficiente para fazer uma oferta foi um dos mais importantes da minha vida. Fui até a prefeitura, falei com o funcionário responsável pelos bens abandonados da antiga rede ferroviária. Ele riu de mim, achou que era uma piada. Mas quando viu o dinheiro, o riso sumiu. Assinamos os papéis. Naquele momento, eu não era dono de um monte de ferro velho, eu era o guardião da memória da minha família. Eu me senti em paz como não me sentia desde que Lia partiu. Quando o Ricardo e os outros riram de mim naquele bar, eles não estavam rindo de um homem que comprou um trem velho, eles estavam rindo de tudo isso. Estavam zombando do meu avô, da promessa que fiz à minha esposa, dos anos de sacrifício, do suor que derramei para juntar aquele dinheiro. Eles, com suas vidas fáceis e seu desprezo por tudo que é antigo e exige esforço, não tinham a menor capacidade de entender. Eles só viam a ferrugem. Não viam a história, a luta, o amor. Eu não precisei responder a eles. A minha resposta não estava nas palavras, mas nas minhas mãos calejadas, na minha determinação silenciosa. Enquanto eu caminhava para fora daquele bar, com a mão da minha filha na minha, eu não me sentia humilhado. Eu me sentia diferente. Eu sabia que debaixo de toda aquela casca de zombaria e desprezo, eu tinha algo que eles jamais teriam, um propósito. E esse propósito estava ali, parado no fim da linha esperando por mim. Eles achavam que eu tinha comprado um problema, um peso morto. Mal sabiam eles que eu tinha acabado de comprar a minha liberdade. A liberdade de honrar meu passado e de construir um futuro para minha filha nos meus próprios termos, longe do julgamento de quem só sabe medir o valor das coisas em dinheiro. A risada deles foi o combustível que eu precisava. Naquele dia, a minha teimosia não era mais só teimosia. Tinha virado missão. E assim minha jornada com a Valente começou. Não com a força de um motor a vapor, mas com a força de um homem que não tinha mais nada a perder e uma história inteira para honrar. Eles podiam continuar rindo no bar, bebendo suas cervejas e falando da minha loucura. Enquanto isso, eu estaria lá, sob o sol e a chuva, conversando com os fantasmas da minha família e procurando, debaixo de camadas de ferrugem e tempo, o verdadeiro valor que ninguém mais conseguia enxergar. A risada no bar não foi um ponto final, foi apenas o começo. Nos dias que se seguiram, a zombaria se espalhou por Vila Férrea como uma praga silenciosa. Não era mais um grito no meio de um bar, mas um cochicho constante que parecia me seguir por onde eu andava. Quando eu ia à padaria, as conversas paravam por um segundo, e eu sentia os olhares nas minhas costas. No armazém, os homens que antes me cumprimentavam com um aperto de mão firme, agora me davam um aceno rápido, um sorriso sem graça, como se tivessem medo de que a minha loucura fosse contagiosa. A cidade inteira parecia ter entrado num acordo silencioso de que eu, Arthur Mendes, tinha finalmente perdido o juízo. As palavras que mais me doíam eram aquelas ditas em voz baixa, quase como um segredo, mas altas o suficiente para que eu pudesse ouvir. Coitada da menina, uma senhora comentou com outra na fila do açougue. O pai gastou o futuro dela num trambolho. Outra vez, passando pela praça, ouvi um grupo de rapazes rindo. Lá vai o maquinista do trem fantasma. Cada comentário era uma pedrinha atirada contra mim. No começo, eu tentava ignorar, manter a cabeça erguida. Mas, com o tempo, o peso daquelas pedras começou a se acumular, e andar pelas ruas da minha própria cidade se tornou um exercício de resistência. Eu me sentia um estranho na terra onde nasci e cresci. A mudança mais sutil, e talvez a mais cruel, foi a da distância. Pessoas que eu conhecia a vida inteira começaram a atravessar a rua quando me viam chegando.
Não era com raiva, era com uma espécie de constrangimento, de pena. Era como se a minha presença os deixasse desconfortáveis. Seu antenor, que foi amigo do meu pai por mais de 40 anos, um dia me viu vindo em sua direção na calçada. Parou, fingiu amarrar o sapato, e quando levantei a vista ele já estava do outro lado da rua, andando apressado. Naquele momento, eu entendi. Eu não era mais o Arthur, o mecânico, o viúvo da Lia. Eu era um problema, um assunto delicado que era melhor evitar. Os meus fins de semana, que antes eram de descanso, se tornaram uma imersão total na ferrugem e no abandono da Avalente. Eu acordava antes do sol nascer e ia para lá, levando minhas ferramentas, um cantil de café e a clara. Era o meu refúgio, mas também era o meu palco. Os vizinhos mais próximos do desvio me observavam de suas janelas, de seus quintais. Eu podia sentir os olhos deles em mim, julgando cada martelada, cada parafuso que eu tentava soltar. Ninguém nunca se aproximou para oferecer um copo de água ou uma palavra de incentivo. A ajuda vinha apenas na forma de piadas que o vento trazia. "O assento circunflexo Arthur!" gritou um dia o Zeca, da serraria, do quintal dele. "Se precisar de uma mão para botar fogo nisso aí e vender como sucata, me avisa, faço um preço bom na lenha." Ele riu, e eu ouvi a esposa dele rindo junto, lá de dentro da casa. Fingi que não ouvi, concentrando-me em uma placa de metal que estava emperrada. Mas a verdade é que a piada me atingiu em cheio. Para eles, o meu sonho, a memória do meu avô, não passava de lixo, de algo a ser queimado e descartado. A solidão ali, no meio daquele gigante de aço adormecido, era imensa. Eu estava sozinho contra a descrença de uma cidade inteira. O trabalho era brutal. A ferrugem tinha comido partes do metal, o mato tinha crescido por dentro da cabine, e cada peça parecia soldada pelo tempo. Havia dias em que eu passava horas lutando com um único parafuso, com as mãos sangrando, os suores correndo pelo rosto e se misturando com a graxa. Nesses momentos de exaustão, a dúvida batia forte. Será que eles estavam certos? Será que eu era mesmo um tolo teimoso, gastando minhas forças em uma causa perdida? Eu olhava para o rosto da Clara, que brincava ali perto, desenhando nos trilhos com um pedaço de giz, e a determinação voltava. Eu estava fazendo aquilo por ela, por nós. O golpe mais duro, porém, veio através dela. Um dia, Clara voltou da escola mais cedo, com o rosto vermelho e os olhos inchados de chorar. Ela não quis me contar o que tinha acontecido, apenas se escondeu no meu abraço. Só mais tarde, depois de muita insistência, ela confessou, com a voz embargada. Na escola, durante o recreio, os meninos mais velhos a cercaram e começaram a cantarolar. "Lá vem a princesinha da ferrugem, a filha do lixeiro de trem." Aquelas palavras, ditas pela crueldade inocente de crianças que apenas repetiam o que ouviam em casa, foram como uma faca no meu peito. A zombaria deles tinha ultrapassado a minha porta e ferido a única pessoa que eu jurei proteger. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei sentado na cozinha, no escuro, repassando a cena na minha cabeça. A minha loucura estava agora machucando a minha filha. Senti uma raiva que eu nunca tinha sentido antes, uma vontade de ir de casa em casa e gritar na cara de cada um daqueles pais. Mas o que isso adiantaria? Eu estaria apenas confirmando a imagem que eles tinham de mim. O louco, o descontrolado. A única coisa que eu podia fazer era transformar a locomotiva em nosso forte. No dia seguinte, eu disse a Clara que a Valente era o nosso castelo secreto, e que não devíamos ligar para o que os outros, que não entendiam de castelos, diziam. A vida social que eu mal tinha, desapareceu por completo. O convite para o churrasco anual na casa do compadre Jonas não veio. A festa de São João na praça, um evento que eu nunca perdia, pareceu diferente. As pessoas me cumprimentavam, mas era um cumprimento rápido, formal. Eu tentava me juntar a uma roda de conversa e de repente o assunto morria. Eu me tornei o elefante na sala, a presença incômoda que todos viam, mas preferiam ignorar. A sensação de ser invisível entre pessoas que me viram crescer era desoladora. Eu estava ali, em carne e osso, mas era como se eu já tivesse partido. Até mesmo na minha oficina, o meu ganha-pão, as coisas mudaram. Os clientes ainda vinham, pois eu era o único mecânico decente da região, mas o tratamento era outro. Havia um tom de condescendência em suas vozes. "E aí, Arthur, achou algum tesouro naquele trem velho?" perguntavam com um sorriso de escárnio.
Outros me davam conselhos não solicitados, com um ar de falsa preocupação. Olha, Arthur, eu sei que a coisa não tá fácil, mas você devia pensar na sua menina. Vende logo esse ferro velho, pega o que der, e investe em algo de verdade. Cada palavra era uma pequena humilhação, um lembrete de que, aos olhos deles, eu era um fracassado. O ponto mais baixo foi durante a festa da padroeira. Eu estava com a Clara na barraca de pescaria, tentando ganhar um peixinho de plástico para ela. Ricardo, o filho do prefeito, passou com seu grupo de amigos. Ele me viu, parou e disse em voz alta, para que todos ao redor ouvissem: "Cuidado, pessoal, se afastem. O Arthur está juntando todo o ferro da cidade para construir a segunda locomotiva." As gargalhadas foram abertas e cruéis. Clara apertou a minha mão com força, escondendo o rosto na minha perna. Eu apenas paguei pela pescaria, peguei minha filha no colo e fui embora, engolindo o orgulho e o amargor. Naquela noite, ao colocar a Clara para dormir, ela me perguntou com sua vozinha inocente: "Pai, por que eles não gostam do nosso trem?" Aquela pergunta simples me quebrou por dentro. Como eu poderia explicar a ela sobre a inveja, o preconceito, a pequenez de espírito das pessoas? Eu apenas a abracei e disse que eles não entendiam de sonhos, e que o nosso sonho era o mais bonito de todos. Mas, por dentro, eu me sentia esgotado. A luta não era mais só contra a ferrugem e o tempo, mas contra o desprezo de uma comunidade inteira. Aos poucos, eu mesmo comecei a me isolar. Parei de ir ao bar, mesmo que fosse só para comprar um refrigerante. Fazia minhas compras no fim do dia, quando o armazém estava mais vazio. Evitava a praça nos domingos. Meu mundo foi se encolhendo, se resumindo ao caminho de casa para a oficina, e da oficina para o desvio onde a Valente esperava. A locomotiva, que era o motivo do meu isolamento, se tornou também a minha única companhia. Eu conversava com ela, contava meus problemas, minhas frustrações. O silêncio do metal parecia me entender mais do que qualquer pessoa. O auge dessa percepção veio num sábado à tarde. Eu estava em cima da locomotiva, tentando soltar uma válvula de escape, coberto de graxa da cabeça aos pés. Olhei para a cidade, lá embaixo. Vi a fumaça subindo das churrasqueiras nos quintais. Ouvi o som distante das crianças brincando na rua, as conversas dos vizinhos. A vida seguia seu curso normal, feliz e comunitário. E eu estava ali, separado de tudo aquilo, um exilado na minha própria terra. Foi quando a ficha caiu de uma vez por todas. Naquele momento eu entendi a imagem completa que eles tinham de mim. Não era apenas uma piada passageira. Para eles, eu tinha me tornado uma figura folclórica, uma lenda local. Eu era o velho louco da locomotiva. Aquele era o meu novo nome, a minha nova identidade. Eles não me viam mais como um pai, um trabalhador, um vizinho. Eu era apenas o dono daquele monte de ferrugem inútil. A percepção foi fria e cortante, mas, estranhamente, também foi libertadora. Se eu já era o louco, o tolo, o teimoso, então eu não devia mais nada a ninguém. Eu não precisava mais da aprovação deles, dos seus sorrisos falsos, dos seus conselhos condescendentes. A opinião deles já não importava. O julgamento já tinha sido feito e a sentença, proferida. Eu estava livre. Livre para me dedicar de corpo e alma àquele projeto, não mais para provar algo a eles, mas para provar a mim mesmo e à memória da minha família que o valor verdadeiro nem sempre está à vista de todos. A partir daquele dia algo mudou dentro de mim, a dor da humilhação deu lugar a uma determinação gelada, quase obsessiva. Eu não ouvia mais as piadas, não via mais os olhares de pena. Meu foco era absoluto. Eu passava cada minuto livre naquele desvio, limpando, lixando, consertando. A cidade podia continuar com suas festas, suas fofocas e sua vida medíocre. Eu tinha um gigante de aço para despertar. Eles achavam que tinham me vencido, que tinham me isolado em meu próprio mundo de loucura. Mal sabiam eles que, ao me empurrarem para a margem, eles tinham me colocado exatamente onde eu precisava estar, sozinho com o meu propósito, cara a cara com o segredo que a Valente guardava em seu coração de ferro. A solidão se tornou minha armadura, e a ferrugem, o meu mapa. A verdadeira jornada estava apenas começando. Eles não sabiam de nada. Enquanto a cidade me pintava como o louco que conversava com um trem, eu estava na verdade ouvindo o que ele tinha a me dizer. E ele falava. Não com uma voz, mas com os estalos do metal,
com o jeito que a ferrugem se formava em padrões diferentes em cada chapa, com o peso de cada peça que eu desmontava. Meu avô sempre dizia que toda máquina tem uma alma, uma história gravada em seu corpo de aço. A história da A Valente não estava apenas nos trilhos que ela percorreu, mas escondida em suas entranhas, num lugar que só alguém com paciência e respeito poderia encontrar. E eu, na minha solidão e teimosia, era o único homem em Vila Férrea disposto a escutar. O segredo não se revelou com um brilho de ouro ou um mapa do tesouro. Ele se revelou com um som oco. Depois de meses limpando a fuligem e os detritos da fornalha, um trabalho sujo e que parecia não ter fim, eu estava batendo com uma marreta pequena para soltar uma placa de revestimento interno que estava emperrada. A maioria dos golpes produzia um baque surdo, sólido, mas um deles, num canto específico, perto da base da caldeira, soou diferente. Soou vazio. Um toque que não pertencia àquela estrutura maciça. Um mecânico aprende a ouvir os motores, a diagnosticar um problema pelo barulho. E o meu ouvido, treinado por uma vida inteira de graxa e aço, me disse que ali havia algo errado. Ou algo muito certo. Naquele momento, o mundo lá fora desapareceu. Não havia mais as risadas no bar, nem os cochichos dos vizinhos. Havia apenas eu, a marreta, e aquele som oco que ecoava como uma promessa. Fui buscar ferramentas mais pesadas. Com uma talhadeira e a marreta grande, comecei a golpear a solda ao redor daquela chapa. Não era uma solda de fábrica. Era grosseira, feita às pressas, coberta por décadas de fuligem para disfarçar. Cada pancada era um esforço tremendo, que fazia meus braços doerem e o suor pingar dos meus olhos. Eu não sabia o que estava procurando, só sabia que precisava abrir. Era um instinto, a mesma teimosia que me fez comprar a locomotiva, agora concentrada num único ponto de metal. Depois de quase 2 horas de um trabalho brutal, a chapa finalmente cedeu com um rangido de protesto. Por trás dela, não havia o interior da caldeira como deveria ser. Havia um compartimento, um buraco escuro não muito grande, revestido com aço reforçado, e dentro desse nicho uma caixa. Não era de madeira nem de ferro. Era feita de um metal escuro, pesado, sem nenhuma inscrição. Era uma caixa de chumbo, selada. O peso dela era descomunal para o seu tamanho. Levei quase meia hora para conseguir arrastá-la para fora, com o coração batendo descompassado no peito. O que poderia ser tão valioso ou tão perigoso para precisar de uma proteção como aquela? Eu não abri a caixa ali. O instinto de autopreservação, afiado por anos de solidão e desconfiança, me disse para ser cuidadoso. Levei-a para minha oficina tarde da noite, escondida sob um pano de saco no meu velho carrinho de mão. Tranquei a porta, fechei as janelas e sob a luz fraca de uma única lâmpada trabalhei para romper o selo de solda. Quando a tampa finalmente se abriu, a minha primeira reação foi de uma leve decepção. Não havia moedas de ouro nem joias brilhantes. Havia apenas rolos de papéis amarelados, com escritas em uma língua que eu não entendia, talvez alemão, e várias barras de um metal cinzento, sem brilho, denso como o diabo. Parecia chumbo, mas era mais claro e muito, muito mais pesado. Por semanas aquele segredo pesou mais do que a própria caixa. Eu não contei a ninguém. Como poderia? Se eu chegasse no bar e dissesse que achei uma caixa de chumbo com papéis velhos e um metal estranho, a zombaria só iria aumentar. Eles diriam que a ferrugem finalmente tinha subido para minha cabeça. Eu precisava entender o que tinha em mãos, mas não podia confiar em ninguém de Vila Férrea. A ganância transforma vizinhos em inimigos mais rápido do que a seca destrói uma plantação. O segredo era meu e da memória da minha família. Era uma promessa silenciosa que eu precisava honrar sozinho, com a mesma discrição com que juntei cada centavo para comprar a locomotiva. A minha primeira viagem para fora de Vila Férrea em mais de 10 anos não foi de férias. Foi uma missão. Peguei um ônibus para Belo Horizonte, levando comigo um único título de papel e uma pequena lasca do metal que consegui cortar com muito esforço. Procurei por especialistas, gente que não me conhecia, que não tinha interesse na minha história. Primeiro, um avaliador de metais preciosos num prédio antigo no centro da cidade. O homem, um senhor de óculos grossos, pegou a lasca de metal, examinou, fez alguns testes com uns líquidos e me olhou por cima dos óculos como se eu fosse um fantasma. Ele disse, com a voz trêmula: "Meu amigo,
Isso não é prata nem chumbo, isso é platina, pura. E pela densidade, eu diria que o senhor tem alguns quilos dela. A segunda visita foi ainda mais chocante. Um especialista em documentos antigos, recomendado pelo primeiro. Ele pegou o papel amarelado, colocou luvas e o examinou com uma lupa por um longo tempo. Ele me explicou o que era, um título ao portador de um conglomerado industrial alemão, de antes da Segunda Guerra. Um tipo de ação que não tem nome de dono. Quem o tiver na mão é o dono. Ele me disse que a maioria daqueles títulos tinha se perdido no tempo ou sido destruída, mas que os poucos que restavam valiam uma fortuna no mercado de colecionadores e em disputas de herança corporativa. Ele me perguntou, com os olhos arregalados, quantos mais eu tinha. Quando ele me deu uma estimativa do valor de um único título, e eu multipliquei pelo número de rolos que havia na caixa, o chão pareceu sumir dos meus pés. Somei a isso o valor da platina, que o outro senhor havia calculado. O número final era algo que minha mente simples de mecânico não conseguia processar. 187 milhões de dólares. Não eram cruzeiros, não eram cruzados, eram dólares. Uma quantia que poderia comprar Vila Férrea inteira, com todas as casas, todas as fazendas e todas as pessoas que riram de mim. Naquele momento, sentado naquela sala empoeirada na capital, eu me tornei, em segredo, o homem mais rico que a minha cidade já tinha visto. A viagem de volta foi um borrão. Eu olhava pela janela do ônibus, via a paisagem pobre de Minas Gerais passando, e não sentia euforia. Não sentia vontade de gritar, de comemorar. O que eu sentia era um peso, o peso da responsabilidade. Aquele dinheiro não era para mim. Era para Clara. Era a concretização da promessa que fiz a Lia, de dar à nossa filha um futuro seguro, um futuro onde ela nunca precisaria sentir a humilhação que eu senti. E era também a validação da teimosia do meu avô, a prova de que ele não era apenas um velho sonhador, mas o guardião de um segredo que atravessou gerações para chegar até mim. Por isso eu mantive o silêncio. Aquele dinheiro, se revelado, traria um inferno para a minha vida. Parentes distantes que nunca me deram um bom dia apareceriam na minha porta. O prefeito, o pai do Ricardo, tentaria tomar uma parte para a cidade. A ganância e a inveja, que já me feriam com palavras, me destruiriam com ações. O segredo era a minha proteção. O silêncio era a minha arma. Eles podiam continuar me chamando de louco. Mal sabiam eles que, a cada piada, a cada olhar de desprezo, eles estavam apenas reforçando a minha convicção de que eles não mereciam saber a verdade. A minha vitória não seria esfregar a riqueza na cara deles. Seria desaparecer. Eles me subestimaram de todas as formas possíveis. Viram minhas mãos sujas de graxa e enxergaram pobreza. Viram meu silêncio e enxergaram fraqueza. Viram minha dedicação a um monte de ferrugem e enxergaram loucura. Nunca lhes ocorreu que um homem simples, um trabalhador, pudesse ter uma visão que eles não tinham. Nunca lhes ocorreu que o valor de algo não está apenas na sua aparência, mas na sua história, no seu potencial oculto. Eles estavam cegos pela arrogância, pela certeza de que sabiam mais do que eu. E a verdade é que, de certa forma, eu sempre soube. Não que havia uma fortuna em dinheiro ali dentro. Mas eu sabia que havia valor. Eu sentia no peso da história daquela máquina, na memória do meu avô, na promessa que fiz à minha esposa. Eu comprei a Valente, não como um investimento financeiro, mas como um investimento de alma. Eu estava resgatando a dignidade da minha família. O universo, ou Deus, ou o destino, apenas decidiu que essa dignidade também tinha um preço material. Um preço que me daria a liberdade de escolher o meu próprio caminho. A partir daquele dia, o trabalho na locomotiva mudou. Não era mais uma luta desesperada contra a ferrugem, mas um plano meticuloso. Cada peça que eu limpava, cada parafuso que eu apertava, era parte de uma estratégia silenciosa. Eu continuei a minha rotina, acordando cedo, indo para a oficina, aguentando as piadas. Mas por dentro, eu não era mais o mesmo Arthur. O homem humilhado que saiu daquele bar tinha morrido. Em seu lugar nasceu alguém que entendia o verdadeiro poder. E o verdadeiro poder não está em gritar, em se exibir. Está em saber, em planejar e em agir na hora certa. Eles me deram o papel de louco, e eu o aceitei de bom grado.
Foi a melhor fantasia que eu poderia ter. O louco da cidade não levanta suspeitas. O tolo que gasta dinheiro em lixo não é visto como uma ameaça. Eles me deram, sem saber, o escudo perfeito para executar meu plano em paz. Enquanto eles riam, eu contatava advogados em São Paulo, abria contas em lugares onde o nome de Vila Férrea nem sequer era conhecido, e planejava o futuro da minha filha, detalhe por detalhe. A zombaria deles não parou, pelo contrário, parecia até aumentar, à medida que eu dedicava ainda mais tempo à locomotiva. Ricardo passou um dia de carro, buzinou e gritou pela janela: "E aí, Arthur, já achou o ouro do trem fantasma?" Eu apenas levantei a cabeça, olhei para ele, e pela primeira vez em muito tempo sorri. Não um sorriso de raiva ou de deboche. Um sorriso genuíno, calmo. Ele ficou confuso, acelerou e foi embora. Naquele momento, eu soube que a justiça não viria de uma discussão, ou de uma vingança. A justiça seria o meu silêncio, a minha ausência, e o eco eterno da oportunidade que eles tiveram, mas que a pequenez de espírito os impediu de enxergar. A minha decisão final não nasceu da raiva, a raiva queima rápido e não deixa nada além de cinzas. A minha decisão nasceu de um cansaço profundo, o cansaço de um homem que só queria um pouco de paz para criar sua filha. O dinheiro, aquela quantia absurda que mal cabia na minha imaginação, não me trouxe uma sede de vingança. Ele me sussurrou uma única palavra no ouvido: liberdade. A liberdade de não precisar mais ouvir as piadas, de não ter que ver minha filha chorando por causa da maldade dos outros, de não ter que provar mais nada para ninguém. Meu plano não era construir um palácio em Vila Férrea para esfregar na cara deles. Meu plano era muito mais simples e, para mim, muito mais poderoso: desaparecer. Sumir como a fumaça de um trem que parte para nunca mais voltar, deixando para trás apenas o eco de um apito e a memória de um homem que eles julgaram mal. Eu ia dar à minha filha o que eles nunca tiveram: um mundo sem as cercas da inveja e do preconceito. A execução desse plano exigiu de mim uma frieza que eu não sabia que possuía. Continuei sendo o Arthur mecânico, o louco da locomotiva. Mas, uma vez por semana, eu pegava o primeiro ônibus para a capital. Lá, eu não era o coitado de Vila Férrea. Eu era o Sr. Mendes. Encontrei um advogado, um homem sério e discreto, que me ajudou a navegar naquele mundo de papelada e números que eu mal entendia. Liquidamos os títulos, vendemos a platina, tudo através de canais internacionais, longe de qualquer radar que pudesse chegar à nossa cidade. O dinheiro foi para contas seguras em nome da Clara, garantindo seu futuro para além de qualquer preocupação. E com uma parte dele, fiz a única coisa que senti que devia ao meu avô: criei uma fundação anônima, com o nome dele, Sebastião Mendes. Uma fundação dedicada a encontrar e restaurar outras valentes, esquecidas pelo país, para que outras histórias como a nossa não morressem na ferrugem. Enquanto tudo isso acontecia em segredo, minha vida em Vila Férrea continuava a mesma. Eu ia para a oficina, consertava os tratores dos mesmos homens que riam de mim, e passava meus fins de semana na locomotiva. O trabalho nela agora tinha um novo propósito. Eu não estava mais tentando resgatar uma memória, eu estava preparando uma despedida. Limpei cada peça, poli os metais que ainda tinham brilho, pintei o nome A Valente na lateral com uma tinta preta e reluzente. Para a cidade, era a prova final da minha loucura. "Olha lá o Arthur, agora virou pintor de lixo", ouvi um deles dizer. Eu apenas sorria. A zombaria deles tinha se tornado uma música de fundo, um ruído distante que já não me alcançava. Eles estavam olhando para a casca, para a pintura, enquanto eu estava cuidando da alma daquela máquina, preparando-a para sua última e mais importante viagem. A partida aconteceu numa noite de terça-feira, sem lua. Eu já tinha vendido a oficina e a casa para um comprador de fora, através do meu advogado, tudo em sigilo. Ninguém na cidade sabia de nada. Naquela madrugada, 2 caminhões enormes, com plataformas rebaixadas, chegaram em silêncio. Uma equipe de profissionais, gente que eu nunca tinha visto, trabalhou por horas para desmontar e erguer as partes da Valente e colocá-las nos caminhões. Eu assistia tudo de longe, sentado no escuro.
Quando o último pedaço foi acomodado e os caminhões partiram, levando a minha história, o meu fardo e a minha liberdade, eu entrei no meu carro velho, com a Clara dormindo no banco de trás, e dirigi para fora de Vila Férrea pela última vez. Não olhei para trás. Na manhã seguinte a cidade acordou para um vazio. A oficina fechada, a casa vazia e no fim da linha apenas os trilhos nus, marcados pela ausência do gigante de ferro que eles tanto desprezaram. A minha justiça não foi um confronto, foi um silêncio que tenho certeza ecoa até hoje nas conversas daquele bar. Eles nunca saberão a verdade completa. Talvez leiam uma nota perdida num jornal sobre uma fundação misteriosa que salva trens antigos, ou talvez nunca conectem os pontos. E está tudo bem. A minha vitória não foi o dinheiro. Foi a paz. Foi provar para mim mesmo, e para a memória da minha esposa e do meu avô, que o verdadeiro valor não está no que os outros veem, mas naquilo em que você acredita com todo o seu coração. Eles riram de um monte de ferrugem, mas o que eles não conseguiam ver era a história, a lealdade e a promessa que viviam ali. Eles me chamaram de louco por gastar meu dinheiro naquilo que consideravam lixo, mas no fim, fui eu quem lhes ensinei, sem dizer uma única palavra, a lição mais cara de todas. Nunca subestime o valor de algo só porque você não tem a capacidade de enxergá-lo.